Shalom Adonai. A paz do Senhor, amados. Ô, meu querido, estamos aqui gravando mais um vídeo para postar no YouTube, né? No canal do YouTube. Isso, porque canal da Igreja Águas Santas. Águas Santas. Isso, porque nós estamos com problema sério de internet. A internet está com problema aqui na Bahia, tudo que é lugar. Depois Verdade. dessa chuva, essa pandemia, tá difícil. A gente fica gravando às vezes o vídeo aqui e transmitindo ao vivo, mas fica com muita interferência, muito corte. Então lá sai com muito problema e a gente não consegue editar nem consertar. Então estamos gravando, porque a gravação é melhor, e depois a gente põe lá no YouTube, ok? Então você que está me ouvindo, que está me assistindo, aproveite agora para se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like, ok? Ative o sininho para receber novas notificações nossas, né? E se gostou da mensagem, compartilhe. Ficamos agradecidos em nome de Jesus, ok? Meus queridos, hoje vamos falar de uma passagem bíblica que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, que trata precisamente de Eliseu, a viúva e seus 2 filhos e o milagre do azeite. Que multiplica, né? O milagre do azeite. Então, nós conhecemos um pouco da história de Eliseu, né? Que é um dos homens de Deus, a quem muito espaço é dado na Bíblia, naquela passagem que diz assim, ó, que pede lá a unção dobrada, me dá a unção dobrada, ok, ó, que pede o dobro da unção, é ele, é esse homem que pediu esse dobro da unção ao profeta que foi o mestre dele, o profeta Elias, né? Ele era seguidor de Elias e ele sucedeu, foi um sucessor do ministério de Elias, né? Você pode ver isso em 2 Reis 2, capítulo 2, por aí. Bem, ele caminhou poderosamente com o Senhor e de muitos milagres que Deus fez através dele, né? Eu quero nesse momento, nessa pequena live gravada, eu quero considerar apenas um deles, né? Apenas um deles. E quero focar dentro desse milagre a habilidade de Deus em agir de acordo com o problema, com a necessidade, com a dificuldade da pessoa que busca Ele em um momento de aflição, né? Então, se você quiser acompanhar através da leitura da leitura das Escrituras Sagradas, você pode abrir sua Bíblia, se você tiver em 2 Reis capítulo 4, de 1 a 7, que tem toda a narrativa completa e você vai perceber que é uma concordância com o que vai estar citado aqui. É lá que você vai encontrar, vai ler sobre o azeite, a viúva, a multiplicação, né? E mais importante, né? A porta fechada. Repete comigo, a porta fechada. É isso, porque te fala muito de porta aberta, né? Deus vai abrir uma porta, a porta vai se abrir, a porta está aberta, mas esse é o milagre que Deus manda fechar a porta. Interessante, né? Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Então, nunca uma experiência que você teve com Deus na sua vida, que é uma coisa muito própria, muito sua e dele e seu, porque a relação de Deus com as pessoas é uma relação individual, ela vai ser um repeteco, vai ser um replay na vida de outra pessoa. Então as pessoas às vezes usam a sua experiência como um molde para que aquilo aconteça, ou espera que aconteça, ou acredite que aconteça, ou faça com que outras pessoas acreditem que vai acontecer igual na vida dele, e não vai. Para alguns milagres, Deus vai abrir porta. Amém? Se você crê, você diga amém. Amém. E para outros milagres, para Deus realizar outros milagres, talvez aí na tua vida, você que está me assistindo nesse momento, Deus vai pedir para você fechar a porta. Essa mulher tinha um grande problema, né? Ela encarou esse problema depois da morte do marido dela, que era provavelmente poderia ser um dos membros da escola de profeta. Né? De acordo com essa passagem bíblica, ela era esposa de um homem que temia e reverenciava grandiosamente, profundamente o Senhor. Infelizmente, esse homem veio a falecer e deixou ela viúva, né?
E não só deixou ela viúva, mas como ela também se apresentou com dívida que não podia pagar. E como resultado disso aí, e era uma prática daquela época, os seus credores vieram em cima dela, exigindo que ela pagasse aquela dívida, né? Ameaçando ela, oprimindo ela e dizendo que se ela não pagasse a dívida, eles voltariam, retornariam na casa dela e levaria seus 2 filhos para servirem como escravo em forma de pagamento daquela dívida. Terrível, mas isso era comum naquela época. Pagava-se com o filho, com a filha, uma dívida que a pessoa não podia honrar com a moeda. E ela se desesperou porque ela tinha perdido o marido. Considerando, como eu acabei de dizer há pouco distante, que esse homem provavelmente era um homem que reverenciava profundamente o Senhor, era um homem que temia o Senhor. Então, ser família, a unidade da família ser família, era algo muito importante para ela. Então jamais ela permitiria, aceitaria ter a família dela desagregada para pagar uma dívida. Ter a perda já tinha perdido o marido, agora perdeu os filhos para pagar uma dívida. Isso leva qualquer pessoa a desespero, né? E ela, imagine, naquela situação que ela se encontrava. Então nós podemos entender facilmente a emergência, a gravidade da situação dela. E para a gente compreender melhor, né, ela foi buscar ajuda. Ela disse: eu não vou poder resolver esse problema só. Eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar o profeta, o homem de Deus. Ele que tem uma relação com Deus. Eu já perdi meu marido. Eu tenho uma dívida. De repente eu cometi algum erro, algum pecado, eu estou sendo amaldiçoada, eu estou pagando um preço por algo que eu mereça. Então eu vou procurar o homem de Deus. Eu vou procurar o homem de Deus, que esse homem de Deus provavelmente, né, meu amor? É verdade. Pode me ajudar. Pode interceder por mim. Pode apresentar minha causa a Deus. E assim ela encarou esse problema e ela foi ao profeta, né? Ela procurou o profeta. Ela foi ao profeta Eliseu e ela contou tudo ao profeta Eliseu, o que ele estava passando, né? E ela acreditava que ele, obviamente, como homem de Deus, poderia ajudar ela a sair daquela situação. E o profeta ouviu, está lá em 2 Reis, capítulo 4, 2, o profeta ouviu, e quando ele acabou de ouvir, ele disse para ela: o que eu posso fazer? Ele perguntou a ela: o que é que você quer que eu faça? E ela ficou sem saber o que dizer, porque naquele momento ela esperava talvez outra resposta. Quem sabe nas igrejas pentecostais, nas igrejas avivadas, né? Quando o pastor recebe um queixume com essa dimensão, ele grita, ele roda, ele sapateia e a pessoa sai dali achando que o céu foi abalado a favor dela, simplesmente por aquele movimento. Mas o profeta foi surpreendido com a causa dela, que não era lá essas situações tão críticas assim, mas ele achou que ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro. Como é que eu vou resolver seu problema se eu não tenho dinheiro? Eu não lido com dinheiro. Ele perguntou a ela uma célebre palavra que a gente ouve isso em muitas pregações. Diga-me uma coisa. O que é que você tem em casa? Agora imagine. A mulher viúva, perdeu o marido, devendo pra caramba, os credores na porta, ameaçando tomar os filhos para pagar a dívida, vendeu os filhos como escravo para pagar a dívida. Isso quer dizer certamente que essa mulher estava numa situação de profunda pobreza. Verdade. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. E ela respondeu a ele: tua serva não tem nada em casa, meu profeta. Senão, ela lembrou. Se não, uma botijinha lá com o resto de azeite. Ora, meu irmão, aqueles que estão no Senhor nunca vai chegar a uma miséria profunda
sem que o Senhor permita. O Senhor sempre tem o controle da situação. Na minha vida, na sua vida, porque é esse restinho que é insignificante diante da grandeza do problema, diante da demanda, da necessidade, que o Senhor quer fazer milagre. É o remanescente, é a reserva. Se não uma botijazinha de azeite. Que coisa, né? Nada, não havia nada na casa dela, senão uma botija de azeite. Aí é o que eu digo para você. De repente, o seu quase nada é tudo e o suficiente que Deus precisa para operar um milagre em sua vida. Aleluia. Operar na sua vida. Nesse momento, examine. Você que talvez esteja se sentindo também numa condição difícil e diga assim, eu não tenho nada, eu tenho uma dívida aí de 10 mil para pagar. Olha aí se você tem um elemento que é o necessário para que Deus possa operar, que seja o suficiente para Deus promover uma libertação na sua vida contra essa situação que você está vivendo agora aí. Vai, examine. Procure com fé que você encontrará e Deus vai fazer um milagre na sua vida. O Senhor vai operar, eu creio, porque isso acontece com muita gente. Isso não aconteceu lá só com essa viúva e com o profeta Eliseu, não. Isso acontece com todos aqueles que têm esse Deus que nós temos, que é o mesmo Deus do profeta lá, que é o mesmo Deus da viúva, é o meu Deus de hoje. Verdade. Se eu busco o Senhor com fé e crendo, Ele vai olhar no meio do meu nada, aonde Ele vai pôr a mão dele e me trazer dobrado, triplicado, transbordado, recalcado na minha vida. Aquilo que hoje é um problema, por falta, por não existir, por não ter. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 a 4, disse, vai, pede emprestado. Tá vendo? Mas foi só tem uma botijinha. Aí Deus disse, é isso que eu quero, para liberar um grande milagre e tirar essa mulher desse aperto, dessa situação constrangedora, vergonhosa, humilhante e de pobreza profunda. Então o profeta disse a ela, vai. O profeta disse a ela, a palavra vai é uma ordenança. O profeta não disse assim, quando você puder, quando você quiser, quando você tiver tempo, porque a gente fica passando margarina no focinho do gato nas igrejas, porque até uma ordenança imperativa no poder, no mover do Espírito Santo, para o crente que não está na visão, ofende. É verdade. Quem é ele para me dar ordem assim? Não é isso? Mas o profeta disse a ela, vai, pede emprestado. Oh, glória. Todos os teus vizinhos, de todos os teus vizinhos. Aleluia. Vasilhas vazia. Aleluia. Tá vendo? Não poucas. Muita. E agora vem a palavra-chave. Não é a palavra mágica, não. É a palavra santa. É a palavra de poder. É a palavra que faz com que o milagre aconteça. É aquela palavra que é o paradoxo de Deus. Quando você pensa que vai, Deus está voltando. Quando você pensa que é para subir, Deus está descendo. Quando você pensa que é para descer, Deus está subindo. E ele diz assim, e fecha a porta. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite, põe o azeite, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e põe parte a que estiver cheia. Olha a palavra aqui. Deus é que abre porta, Deus é que quebra ferrolho, Deus é que arromba, Deus é que arrebenta. E o pastor, o bispo, que diz como Deus está mandando eu fechar. Não, é assim. A palavra é essa. Tem momentos, meu amado. Eu gostei, eu amei essa palavra, eu meditei nessa palavra.
nessa palavra, eu me apaixonei por ela. Não é para a leitura do contexto, do texto todo, não, porque eu já li isso aí várias vezes, já vi várias pregações que pulei, pregações que até cochilei. Não sou no cair da janela, como eu digo. Mas a verdade é o que está oculto dentro dessa mensagem, que o Espírito Santo de Deus, ele revela. Quando ele diz assim, então fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Esse milagre tinha que ser com as portas fechadas. Existe agir da tua vida que Deus não quer que ninguém veja. Existe coisas na sua vida que está aí, você está tendo problema, você está tendo dificuldade porque você quer que quando Deus opere, você liga os refletores, toque o trio elétrico, e isso Deus não quer. É algo muito entre Deus e você e Deus. Aleluia. Deus quer mudar a sua vida para que o nome dele seja glorificado por você. Verdade. Tem que glorificar o nome do Senhor, é você. Não é o vizinho, não é a vizinha. E muitas vezes você quer um milagre para mostrar a sua família, para a sua família acreditar, entendeu? Para mostrar seu colega, para o seu colega acreditar, para mostrar a sua comunidade, a rua, aos seus parentes. Você precisa mudar a sua situação, você precisa mudar a sua história, e Deus quer mudar a sua história. E eu digo para você, se você quer ter uma resposta de Deus naquilo que você hoje está necessitando, eu te digo, meu irmão, primeiro, procure o homem de Deus. Segundo, acredite, tenha fé e faça tudo o que mandar, que você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida. E você vê que é algo tão esdrúxulo, tão complicado, né? Se nós que somos crentes, que levamos em consideração, levamos em conta e cremos pela fé o poder de Deus, o poder manifesto de Deus, o poder de Deus fazer milagre, né? Essa palavra, ela pareceria uma loucura, porque de acordo com as leis da física, uma jarra de azeite, uma botija de azeite só pode encher uma botija de azeite. Verdade. Do mesmo tamanho. Então, cientificamente falando, o que Elias estava propondo àquela mulher acontecer era impossível. Mas ela não olhou por esse lado. Ela, quando foi procurar o homem de Deus, ela foi com a fé determinante de que dali sairia um comando, dali seria uma orientação que iria mudar a história dela, que iria resolver o problema dela. Então, na fé que ela foi, ela voltou com a fé dobrada, de maneira tal que ela foi pedindo e voltou já sabendo o que fazer, conforme a orientação que ela recebeu lá. E a mulher encheu as panelas todas de azeite, né? Está aqui no versículo 4 e 5, 2 Reis 4, versículo 5, né? Ela saiu, fez o que o profeta mandou, pediu as vasilhas, entrou em casa, fechou a porta com seus filhos, e aí começou a derramar um azeite de uma botijinha, e enche panela, e enche panela, e enche panela, e enche panela, e enche vasilha, pega mais vasilha, e tome-lhe azeite, tome-lhe vasilha, até que não tinha mais vasilhas vazias, todas as vasilhas estavam cheias. Aí o azeite parou de cessar, cessou o azeite, parou de cair da botija. Tá vendo aí? Ela viu a maravilha. O azeite parou apenas quando não tinha mais vasilha vazia. Entretanto, apenas as vasilhas da casa dela cheia já era o suficiente para tirar ela e seus filhos daquela falência. Era tão abundante que já dava para enriquecer ela. E aí ela fez o que muito crente não faz.
ela voltou ao profeta. E ela disse a ele, ao homem de Deus, o que havia acontecido. E ele olhou para ela, evidentemente, deve ter sorrido, feliz, porque viu mais um milagre, mais uma maravilha, Deus operar através dele. E disse a ela, agora minha filha, vá, venda o azeite, pague a tua dívida e teus filhos vai viver com você para o resto da vida. E viva também do resto do azeite. O azeite era tanto que ela e seus filhos puderam pagar a dívida e viver em paz. Quer dizer, assim, aquela viúva não foi apenas liberta do problema, né? Mas ela estava mais que liberta. Ela conseguiu um tesouro, um azeite, né? Tudo isso porque ela fez de acordo como mandou o Senhor Jesus. Chegou pobre diante de Deus, oprimida, e partiu rica e liberta para a glória do nome do Senhor. É nisso que nós temos que crer, né? Que maravilha, essa é uma maravilha. E para finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Essa é uma palavra que um ditado diz muito por aí, né? Pergunta não, um ditado que diz por aí, né? Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então nem sempre Deus quer operar o milagre dele para que todo mundo veja. Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus quer operar um milagre em você. Agora, depois todos podem ver e podem saber. Amém? O azeite da viúva multiplicado com a porta fechada. Eu chamo essa passagem, esse milagre exato aí como o milagre no secreto. Deus tem o secreto dele e o Senhor quer te levar para o secreto dele e quer operar um milagre na sua vida. Amém? Ó, Deus lhe abençoe. Eu fiquei muito assim, sabe? Feliz com essa palavra porque ela falou bastante no meu coração. Amém? Amém. Essa é a palavra, né? Vamos orar em nome de Jesus. E vamos encerrar depois da oração. Põe tua mãozinha aí, ó. Meu Deus, meu Pai. Sim, meu Deus. Nós te louvamos, te bendizemos pela tua santa palavra. Aleluia. E nós queremos que o teu Santo Espírito, que verdadeiramente é esse que tem instruído todos nós, sim, para obedecer, fazer de acordo com a tua vontade. Sim, que ele continue nos dirigindo e nos conduzindo dentro daquilo que é o teu propósito, para que o Senhor possa agir a nosso favor. Sim, Senhor, que o teu povo aprenda a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Que o teu povo aprenda a ouvir a tua voz e assim poder obedecer, fazer segundo o que o Senhor ordena e ser grandiosamente abençoado para louvor e glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beijo no coração. A paz do Senhor, amados.